gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um suéter. Olha que gostosinho que ele ficou, bem fofinho, bem gostoso de trabalhar com esse ponto. O tamanho que eu fiz na aula, eu fiz para uma criança de 2 anos. Mas como eu fiz ele maiorzinho, que é para o inverno, então ele veste aí até uns 3 aninhos, dependendo do tamanho da criança, né, gente? Ele ficou aqui, olha, com 28 centímetros de contorno de peito, frente e costa, 56, né? A criança tinha aqui 27, eu fiz com 28, deu 28,5 mais ou menos, para já ele ficar um pouquinho maior. Manguinha ficou com 33 centímetros de comprimento e comprimento total do suéter 36 centímetros. Eu gastei 2 novelos do fio que eu vou apresentar para vocês e precisei usar um terceiro novelo só para fazer essas 4 carreirinhas da barra do punho, gente. Por pouco, 2 novelos não eram suficientes, né? Uma carreirinha menos que vocês fizerem aqui, ou no suéter ou na manga, 2 novelos serão suficientes, porque o meu faltou bem pouco. Mas sobrou o novelo quase todo inteiro, porque só usamos para fazer as 4 carreirinhas aqui, né? E aí, esse que sobrou, dá para fazer um gorrinho, alguma coisa mais aí de acessório para combinar com o suéter. Ok, pessoal, então vamos lá, apresentação do material e a nossa aula de hoje. Hoje eu vou usar o fio Candy Baby da Círculo. Ele vem com 300 metros neste novelo de 100 gramas e o tex é 333. Agulha de crochê recomendada de 3 a 4,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 6282. Eu vou usar uma agulha de 4 milímetros e uma de 3,5 milímetros. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 72 correntinhas bem soltinhas usando a agulha de crochê número 4. Em centímetros, eu fiquei com 43 centímetros. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer as correntes iniciais com agulha 4,5, tá? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu trabalho agora com agulha 3,5, tá? Mas volto a falar, se o seu ponto for apertado, você pode usar a 4,5 para fazer as correntes iniciais e trabalhar o restante com a agulha de número 4. Aumenta aí meio número de cada agulha. Essa carreira eu vou fazer aqui somente em ponto alto. Então, eu subo aqui 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final das correntinhas. Completei a minha carreira e fiquei com 72 pontos altos. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir aqui 4 correntinhas. Volto no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Agora, eu vou pular 3 pontos. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho e faço outro ponto alto. Fizemos outro Vzinho. Pulo 3, vou para o próximo e vou repetir o Vzinho. Um ponto alto,
2 correntinhas, volto no mesmo ponto, outro ponto alto. Já estou aqui com 3 vezinhos, eu vou fazer um total de 5. Pulo 3, vou para o próximo e vou repetir o meu vezinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vejam, estou agora com 5 vezinhos. Vamos fazer o nosso primeiro cantinho, onde vão ser feitos os aumentos. Então, eu pulo 3 pontos, vou para o próximo e vou fazer um vezinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho, outro ponto alto. Aqui no canto eu vou fazer 2 vezinhos. Então, eu fiz um, separo com 2 correntinhas, volto ainda no mesmo pontinho e vou fazer outro vezinho. Ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Esse vai ser sempre o nosso cantinho de aumento. Vejam como fica. Eu fico com 3 espaços. Venho aqui no espaço do meio, coloco o marcador. Ok? Fizemos aqui a primeira parte das costas, o canto. Vamos fazer uma das mangas. Nas mangas, eu vou fazer 2 vezinhos. Então, eu continuo com a mesma repetição. Eu pulo 3 pontos, vou para o próximo, um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo pontinho outro ponto alto, sempre igual a repetição. Pulo 3 pontinhos, vou para o próximo e vou repetir um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo pontinho outro ponto alto. Vejam, fiz aqui 2 vezinhos. Agora, vamos fazer o outro cantinho, que é exatamente igual. Então, eu pulo 3 pontinhos, vou para o próximo, faço um vezinho. Separo com 2 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço outro vezinho. Aqui no aumento, nós sempre vamos fazer 2 vezinhos separados por 2 correntinhas. Vejam. Vou colocar o meu marcador aqui no espaço do meio. Eu fico com 3 espaços, vejam. Agora, vamos fazer a parte da frente, fazendo igual eu fiz atrás, 5 vezinhos. E sempre pulando 3 pontinhos, olha. Ok? Então, vamos lá agora fazer 5 vezinhos. Completei aqui 5 vezinhos, vou fazer o outro cantinho exatamente igual. Pulo 3, vou para o próximo, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Separo com 2 correntinhas e ainda no mesmo ponto eu volto e faço mais um vezinho, ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou colocar o marcador aqui no espaço do meio. Vamos fazer a outra manguinha agora, fazendo 2 vezinhos.
Completei 2 vezinhos, pulo 3 pontinhos e vou fazer o meu último cantinho. Da mesma maneira, fazendo 2 vezinhos agora no mesmo ponto. Separo com 2 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço outro vezinho. Ok? Vamos marcar aqui. E agora, eu vou fechar a minha carreira, me sobraram 3 pontinhos, olha. Eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, do primeiro vezinho que nós iniciamos. Vamos começar a trabalhar dentro de cada vezinho, né? Então, nesse primeiro ponto do vezinho, eu vou fazer um ponto em relevo pego pela frente. Eu passo a minha agulha aqui atrás do ponto, vejam. Faço um ponto baixo e subo mais 2 correntinhas. Já fiz o meu primeiro ponto em relevo. Dentro do vezinho, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Ó, fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha, volto ainda dentro do vezinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Agora, eu tenho o próximo ponto alto do vezinho que eu fiz na carreira anterior. Nele, eu também vou trabalhar um ponto em relevo. Ficando assim. E essa repetição eu vou fazer em todos os 5 vezinhos, né? Então, já vou para o próximo ponto, olha. E já faço um ponto em relevo no primeiro ponto do vezinho. Dentro do lequinho, eu vou repetir 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos, tudo dentro do vezinho. Agora, eu tenho o outro ponto do vezinho, eu vou trabalhar em relevo. Ok, gente? E essa repetição, vamos fazer agora em todos os vezinhos, até chegar aqui no cantinho. Vim repetindo, trabalhei então nos 5 vezinhos e cheguei ao primeiro cantinho. Vou mostrar para vocês como faz, para depois vocês finalizarem. Então, dentro de cada vezinho que vocês encontrarem aqui, vocês vão fazer essa repetição. E no cantinho, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos 3 espaços, nós vamos fazer 3 motivos. Então, vou no primeiro ponto do vezinho, um ponto alto, em relevo. Dentro do vezinho, vou repetir o leque com 3 pontos altos. Uma correntinha e ainda dentro do vezinho, mais 3 pontos altos.
A repetição é sempre igual. Eu tenho aqui o outro ponto do Vzinho. Faço um ponto em relevo. Agora aqui nesse espaço do meio onde está o marcador, eu vou fazer outro leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos nesse espaço. Então, eu entro dentro aqui do espaço e vou repetir o meu leque. 3 pontos altos, uma correntinha, volto no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Tenho esse outro ponto alto do Vzinho, vou trabalhar ele em relevo. E aqui agora, neste leque do meio, no espaço de uma correntinha, eu vou colocar o marcador. Olha, que é o leque que ficou aqui no meio. Tenho mais um espaço. E aqui eu vou fazer outro leque de 3 pontos altos. Aqui em cada canto, nós vamos ficar com 3 leques, tá, gente? Vamos trabalhar em todos os espaços. Olha, completei aqui, falta mais um pontinho. O meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Tenho o último ponto do Vzinho, trabalho ele em relevo. Então, vejam como ficou aqui o nosso canto, olha. Os 3 espaços, nós trabalhamos um leque dentro de cada espaço e sempre no ponto do Vzinho, o ponto em relevo. Vai ficando assim, tá? E agora, gente, nós vamos fazer essa mesma repetição até o final da carreira. Dentro de cada Vzinho, vocês vão fazer exatamente igual que eu fiz aqui. E nos cantos também o ponto é o mesmo, só que nós vamos fazer 3 leques, ok? Olha, eu fico com 3 leques e 1, 2, 3, 4 pontos em relevo, porque nós temos 4 pontos altos aqui. Então, vamos lá, dessa maneira, terminar a nossa carreira. Vejam aqui, olha, eu tenho o próximo Vzinho, eu já vou repetir igual, ok, gente? Então, vamos lá terminar essa carreira fazendo essa mesma repetição. Olha, pessoal, terminei então a nossa carreira número 2 do ponto e ele vai ficando assim. Aqui ele fica bem fofo mesmo, tá, gente? Porque na carreira que nós vamos fazer a seguir, que é a primeira carreira do Vzinho, é que ele ajusta para dar o efeito 3D no ponto, tá? Então, fiz aqui o meu último ponto relevo, olha, do canto. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Esse ponto, nós vamos repetir somente essas 2 carreiras, do Vzinho e a dos leques, né? Então, agora eu tenho que fazer um Vzinho dentro de cada espaço aqui de uma correntinha do leque. Nessa carreira, vocês vão percorrer em ponto baixíssimo, vou mostrar como inicia, tá, gente? Cada carreira, para não ficar dúvida aí, olha, eu percorro com ponto baixíssimo até o centro do meu leque, tá? Aqui eu vou subir 4 correntinhas, nós vamos fazer o nosso primeiro Vzinho.
volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Fizemos aqui, então, o primeiro Vzinho. E dentro de cada leque, nós vamos fazer um Vzinho agora. Olha, aqui no espaço de duas correntinhas, de uma correntinha, desculpem, eu vou e faço outro Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou para o próximo espaço dentro do Vzinho de uma correntinha, dentro do leque aqui, e vou repetir o Vzinho. Então, dentro de cada lequinho, no espaço de uma correntinha, nós vamos fazer o Vzinho. E vamos caminhar assim até o primeiro cantinho, onde eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer quando chegar no cantinho. Vejam como agora, nessa carreira do Vzinho, ele vai ajustando o nosso ponto para dar o efeito 3D, né? Ó, então, percorremos aqui todos os leques, fazendo um Vzinho dentro dele. E chegamos aqui ao leque do canto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos repetir a primeira carreira. Então, eu retiro o meu marcador. Vou lá no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Fiz o primeiro Vzinho, aqui no canto eu tenho que fazer dois. Faço duas correntinhas de espaço e vou fazer outro Vzinho. Igualzinho na primeira carreira. Só que agora nós vamos trabalhar no centro do leque, tá? Fiquei assim, olha, com 3 espaços. Venho aqui, marco o meu espaço do meio. E estou repetindo exatamente igual na primeira carreira, trabalhando dentro de cada leque. Ok, gente? E vamos continuar assim, então, até finalizar a carreira, fazendo um Vzinho dentro de cada leque, no espaço de uma correntinha do leque. E quando chegar aqui no cantinho, eu vou repetir essa mesma sequência que eu já mostrei para vocês aqui na primeira carreira e estou mostrando novamente agora, tá? Dessa maneira, então, vamos terminar a nossa carreira. Eu volto na próxima ainda para mostrar como nós vamos iniciar, para não ficar nenhuma dúvida. Estou chegando aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro Vzinho. E agora, nós vamos repetir a segunda carreira. Eu já mostrei para vocês como faz, mas vou relembrar para não ficar dúvidas aí. Então, eu tenho o primeiro ponto do Vzinho aqui, olha, eu passo a minha agulha embaixo do ponto, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro pontinho em relevo. Dentro do Vzinho, eu vou fazer o meu leque, né? 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos, tudo dentro do Vzinho. Exatamente igual, gente. Só relembrando mesmo para não ficar nenhuma dúvida. No próximo ponto do Vzinho,
outro ponto em relevo. Já passo para o próximo Vzinho, um ponto em relevo no primeiro ponto. Dentro do Vzinho, o meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. No próximo ponto do Vzinho, um ponto relevo, exatamente igual à segunda carreira. Se tiver alguma dúvida, vocês podem voltar. Terminando essa carreira, vocês vão fazer a carreira do Vzinho exatamente igual eu fiz essa daqui e já mostrei para vocês. Aqui, gente, continua igual, né? Aqui nos cantos, vocês vão fazer 3 leques, tá? E fica 4 pontos em relevo. Exatamente igual eu já mostrei aqui, não muda nada. Dessa maneira, nós vamos percorrer agora por um total de 8 carreiras, contando com a do ponto alto, olha, ponto alto, Vzinho e leque, Vzinho e leque. Vamos fazer um total de 8 carreiras e vamos parar aqui na carreira dos Vzinhos para nós fecharmos a manguinha, ok? Então, vamos lá, por 8 carreiras agora. Completei as minhas 8 carreiras e vai ficando assim, olha. Parei aqui na carreira dos Vzinhos, fechei com ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar acompanhando o ponto. Vou fazer o leque dentro de cada Vzinho, até chegar aqui ao marcador, onde nós vamos fechar a nossa manguinha, tá? Então, aqui, normalmente, eu já subo aqui, olha, com meu ponto em relevo, né? E já vou fazer aqui dentro do espaço o meu leque, normal. 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos, tudo dentro do Vzinho. No próximo ponto do Vzinho, outro ponto em relevo. Então, vamos agora caminhar assim, fazendo os leques, até chegar ao marcador. Vim percorrendo, cheguei aqui ao cantinho. Nesse primeiro espaço, eu vou trabalhar normal. O ponto em relevo. E dentro do Vzinho, o meu leque. Veja, trabalhei aqui no primeiro espaço. Agora, aqui onde eu tenho o marcador, eu posso retirar. Eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Porque agora nós já vamos fechar a manguinha. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha. Vou pular todo o espaço da minha manguinha. Vou lá onde está o outro marcador e retiro. E aqui, onde estava o marcador, 3 pontos altos. Vejam, ficamos assim com a nossa primeira manguinha fechada. Agora, tenho os Vzinhos aqui, eu vou continuar trabalhando
um leque dentro deles até chegar aqui ao outro marcador, normalmente, tá? Então, vejam, aqui no espaço do meio, 3 pontos altos. Tenho o ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto em relevo. E já trabalho o leque no próximo Vzinho. Três pontos altos aqui, normal, gente. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. No próximo ponto alto do Vzinho, um ponto em relevo, ok? Fica dessa maneira. E assim vamos percorrer até o próximo marcador. Vim repetindo normalmente os leques, né? E cheguei aqui no espaço de 2 correntinhas, onde está o marcador, e vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Vou fazer novamente com vocês, eu retiro o meu marcador, e agora aqui onde estava o marcador, eu faço somente 3 pontos altos aqui dentro do Vzinho. Fiz aqui 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou pular o espaço da manguinha, venho aqui no espaço onde estava o outro marcador, eu retiro, e aqui vou fazer 3 pontos altos. Igualzinho nós fizemos lá do outro lado, né? E assim, dessa maneira, nós ficamos com a nossa segunda manguinha fechada. Agora, vou continuar trabalhando os leques. Venho neste primeiro ponto, faço um ponto relevo nele, tá? Vou para dentro do Vzinho e vou trabalhar o meu leque normalmente. E vou percorrer assim agora até encerrar aqui a minha carreira. Encerrando a minha carreira, fiz o meu último leque e vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, gente, é só repetir a carreira do Vzinho e do leque. Nós não temos mais o canto de aumento, então é só repetir mesmo os Vzinhos e os leques. Para iniciar, eu vou fazer como eu estava fazendo, que eu já mostrei para vocês. Olha, agora eu tenho que fazer o Vzinho, eu percorro com ponto baixíssimo até o centro do meu leque. Subo 4 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiz o meu primeiro Vzinho. Vou para o espaço de uma correntinha e vou fazer outro Vzinho. E assim vamos caminhar até chegar lá embaixo do bracinho, onde eu fechei a manguinha, que eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer. Agora é somente um Vzinho dentro de cada leque. Pontinho não muda, vocês vejam que é sempre igual, sempre repetindo essas 2 carreiras, do Vzinho e do leque.
Vim percorrendo os vezinhos, fiz aqui no meu último leque. E agora, nessa correntinha que eu fiz aqui, entre os 3 pontos altos, quando eu fechei a manguinha, nessa correntinha eu vou fazer um Vzinho. Olha, entro dentro dela e trabalho o meu Vzinho normal. Um ponto alto, 2 correntinhas, na mesma correntinha, outro ponto alto, ok? Então, aqui embaixo do bracinho, nós ficamos com um Vzinho naquela correntinha que nós fizemos de espaço. E continuo dentro de cada leque um Vzinho. E quando chegar lá embaixo do outro bracinho, da manguinha, nós vamos fazer exatamente igual. No espaço da correntinha, aqui nós vamos fazer outro Vzinho, tá? E agora, gente, dessa maneira, nós vamos percorrer pelo comprimento necessário. Então, essa carreira do Vzinho, a próxima dos leques, e vamos repetindo assim. Uma de Vzinho, uma de leque, agora não tem mais o aumento, fica mais fácil de trabalhar, né? Só repetindo mesmo a carreira dos Vzinho e dos leques. Eu vou fazer o meu aqui e depois venho mostrar quantas carreiras eu fiz para o comprimento e qual é o próximo passo. Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu terminei aqui o comprimento do meu. Eu fiz por 15 carreiras. Na última carreira, eu parei na carreira dos Vzinhos. E dentro de cada Vzinho, eu estou fazendo 3 pontos altos. Porque agora nós vamos fazer uma barrinha para encerrar. De medida, medindo desde aqui de cima até agora, eu estou com 32 centímetros, tá? Então, aqui, olha, vejam, parei na carreira dos Vzinhos, vim fazendo ponto normalmente, e dentro de cada Vzinho, eu vou fazer 3 pontos altos, para dar a base aqui, para nós fazermos a barrinha em ponto relevo, né? Somente isso, olha, 3 pontos altos dentro de cada Vzinho. Eu estou com 32 centímetros até agora, mais a barrinha, eu já vou conseguir aí o comprimento que eu preciso. Cheguei aqui ao final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, vou começar a fazer o meu pontinho em relevo. Passo a agulha aqui por trás do primeiro ponto, olha, trago ele para frente. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto em relevo, pego pela frente. O próximo por trás. Próximo pela frente. Sempre assim, alternando, né? Um pela frente, um por trás, olha. Próximo por trás. Próximo pela frente. Por trás. E assim eu vou, gente, trabalhando em todos os pontinhos, né? E vou fazer a minha barrinha. Nas próximas carreiras, eu só vou acompanhar o ponto. Aqui está pela frente, eu faço pela frente, por trás eu faço por trás. E vou fazer algumas carreiras aí até atingir o comprimento que eu quero para o meu trabalho, ok? Então, é somente isso agora. Fazer a barrinha, sempre acompanhando os pontos nas próximas carreiras, né? Onde está pela frente, eu pego pela frente, onde está por trás, eu pego por trás. E assim vamos terminar essa parte do suéter.
Eu vou fazer o meu aqui e depois venho mostrar para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz e o comprimento que ele ficou. Olha, pessoal, terminei a barrinha do meu, então. Eu fiz aqui por 5 carreiras, né? Aqui, gente, eu fiz uma modificação. Eu mostrei para vocês colocando 3 pontos altos dentro de cada vezinho. Parei na carreira do vezinho. Eu achei que aqui ficou um pouquinho aberto. Então, o que eu fiz? Eu desmanchei a carreira do vezinho, parei no leque e fiz 3 pontos altos dentro de cada leque. É uma outra forma de fazer também que dá bem certo. E no meu caso, eu achei que ficou aqui mais fechadinho, eu gostei mais, tá? Mas vocês podem fazer da maneira que eu mostrei, dentro dos vezinhos, que não altera nada o resultado. É um gosto mesmo, né? Eu preferi fazer os 3 pontos altos dentro do leque, parar na carreira do leque, fazer os 3 pontos em cada leque para fazer a base, para nós fazermos aqui o pontinho relevo, né? Aqui no decote eu já adiantei, porque é exatamente igual o ponto, né? Um em relevo pela frente e outro em relevo por trás. Eu fiz aqui por 3 carreirinhas, podem fazer mais ou menos, conforme aí o gosto. Já terminei uma manga e agora nós vamos fazer a outra junto. Aqui no punho da manga também eu parei na carreira do leque, tá? E aí eu mostro exatamente, se alguém ficou com alguma dúvida, como eu fiz aqui. Mas é muito simples. Então, vamos lá agora iniciar a nossa manguinha. Aqui para a manguinha, pessoal, nós paramos na carreira do vezinho, né? Quando nós fechamos a manga. Então, agora nós temos que fazer um leque dentro de cada vezinho, normalmente. Aqui embaixo do bracinho, eu tenho um leque ao contrário, olha, vejam. Eu vou começar a trabalhar aqui. Vou fazer um meu leque usando este vezinho que fica embaixo do bracinho, tá? Então, eu já posso vir aqui, olha, coloco a minha agulha passando por baixo do primeiro pontinho deste vezinho que está ao contrário aqui, né? Aqui eu faço um pontinho baixo, já peguei ele em relevo. E subo 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto em relevo. Agora, dentro do vezinho, eu vou fazer os 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Normalmente, eu vou trabalhar o meu leque usando este vezinho aqui que está ao contrário, embaixo da manguinha. Olha, fiz aqui 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, no outro ponto do vezinho, eu vou fazer o meu ponto em relevo. Ok? E aqui eu fiz o primeiro leque embaixo do bracinho. Vou virando a manguinha. E agora, gente, é só acompanhar o ponto, olha. Vou aqui para o próximo leque. E vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto em relevo. Agora é só repetição mesmo. Dentro do vezinho, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos.
Ok, pessoal? E dessa maneira, agora vamos trabalhar um leque em cada vezinho e dar toda a volta na manguinha. Vamos lá, então. Cheguei ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo e agora a repetição é a mesma, gente. Eu vou percorrer aqui para iniciar a carreira dos vezinhos até o centro do leque. Aqui eu vou subir 4 correntinhas para iniciar no mesmo ponto, um ponto alto. Vou para o próximo leque, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E dentro de cada leque agora, nós vamos trabalhar o vezinho. A repetição é igual, não muda nada, né? Já mostrei para vocês a maneira que nós vamos iniciar a manga aqui, trabalhando naquele vezinho embaixo do bracinho. Agora é só acompanhar o ponto. Eu vou fazer por um total de 13 carreiras, contando desta primeira do leque aqui. 1, 2, estamos na segunda. Vou fazer por um total de 13 carreiras. Depois venho mostrar para vocês como nós vamos diminuir aqui para fazer a base da barrinha do nosso punho. Ok, gente? Então, vamos lá. Fiz a minha repetição, então, por 13 carreiras. Parei aqui na carreira do leque, fechei com ponto baixíssimo. E vou percorrer aqui até o centro do meu leque. Agora, nós já vamos fazer os pontos altos aqui para fazer a base do barradinho do nosso punho. Aqui, gente, é exatamente igual eu falei para vocês que eu fiz aqui, ó, os 3 pontos dentro do leque, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. Volto aqui dentro do leque e vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 no total. Aqui, gente, na parte da barra, eu fiz 3 pontos altos em cada leque. Para mim, ficou bom. Aqui no punho, se eu fizer 3 pontos altos em cada leque, ele vai ficar muito largo. Se eu fizer com 2, vai ficar muito justo. Eu já testei aqui nessa outra manguinha. Então, o que eu fiz? Eu vou alternar. Em um leque eu faço 3 pontos altos, no outro eu faço 2. Olha, vou lá para o espaço de uma correntinha. E aqui vou fazer 2 pontos altos. No próximo leque, eu trabalho 3. E assim eu vou dar toda a volta na minha carreira. Em um leque fazendo 3 pontos altos e no outro 2 pontos altos. Estou encerrando a minha carreira, encerrei com 3 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho. Eu fiquei aqui com 28 pontos altos no total. Gente, olha aonde acabou o meu segundo novelo. Aqui eu fiz a emenda do terceiro. Então, eu vou usar o terceiro novelo só para fazer as carreirinhas do ponto relevo. Por pouco, 2 novelos não foram suficientes, né? Mas do terceiro nós não vamos usar quase nada. Ainda tem sobra aí para fazer um gorrinho, né? Então, vamos lá, gente. Agora é só fazer o pontinho relevo.
Vou começar passando a agulha aqui por trás do meu ponto, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. Meu primeiro ponto em relevo pego pela frente. Vou para o próximo, por trás. Próximo, pela frente. Normalmente, gente, igual já ensinei para vocês lá na barrinha, um ponto em relevo pego pela frente, um por trás. Nas próximas carreiras, nós só vamos acompanhar o ponto. E para o meu punho, eu fiz um total de 4 carreiras, ok? Então, vamos lá terminar essa carreira. E nas próximas, é somente onde está em relevo pela frente, eu pego pela frente. Onde está por trás, eu pego por trás. Só acompanhando os pontos. Por um total de 4 carreiras. Outra manguinha terminada, olha. E ficou assim, pronto, então, o nosso suéter. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.